Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim fazer aquele resuminho das leituras feitas durante o mês de agosto de 2018. Eu li bastante coisa, mas tem livros bem fininhos que são super rápidos de ler. E vamos lá, rapidinho, vou mostrar pra vocês tudo que eu li. O primeiro livro que eu concluí no mês de agosto foi Forrest Gump, do Winston Groom. Essa edição tem ilustrações do Rafael Coutinho, ilustrações bem bonitas que combinam bastante com... Ele conseguiu captar bem a essência do livro, as características do Forrest, e ficou muito bom. Tem resenha aqui no canal já desse livro, então se você quiser conhecer mais minhas impressões de leitura, confira o link e assista a resenha. Bom, mas é a história do Forrest, acho que muita gente conhece por causa do filme, então não tem muito o que falar, né? Aqui eu posso já antecipar que o livro traz aventuras diferentes e algumas até a mais das aventuras que a gente acompanha no filme. Então vale a pena você ler o livro também, porque tem bastante coisa nova que vai agregar mais se você gosta do filme. Tenho certeza que você vai amar este livro. Depois eu li um livro que eu peguei emprestado da Aline, é um livro da Marta Medeiros, Tudo que eu Queria Te Dizer. Esse livro eu acabei não fazendo resenha dele porque é um livro de cartas. São várias cartas aqui que a Marta escreveu, imaginando diversas situações do cotidiano. Situações comuns. Tem carta que ela é uma esposa escrevendo para o marido, um jovem escrevendo para a mãe do amigo, tem carta que ela é irmã escrevendo para outra irmã, filha para mãe, pai para filho, enfim. São situações das mais diversas em que ela criou uma história e escreveu uma carta para passar uma mensagem. O livro é muito bom, eu gostei bastante da leitura, no entanto não me arrebatou. A primeira carta eu achei fenomenal, assim, foi maravilhosa, eu gostei muito. Mas as outras cartas são bem interessantes também, e é bem interessante esse livro, curioso, né? O problema é que ele tá meio sumido aí do mercado, mas se você gosta de Marta Medeiros, é uma leitura muito interessante para ser feita. Depois eu li um outro livro que também já tem resenha no canal, que é O Náufrago que Ri, do Rogério Menezes. Esse livro é bem divertido. Houve dois comentários aqui da Drica e da Aline, em que elas comparam o que eu falei na resenha e chegam a um denominador comum em relação ao que trata essa história. É uma mistura de O Gato de Botas com Memórias Póstumas de Brás Cubas, então é bem interessante esse livro, curioso. Gostei muito da leitura e tem resenha, tá? Eu acho que vale a pena, caso você não conheça, vale a pena conhecer um pouquinho dessa história. Esse livro é narrado pelo próprio gato da história, o Ravik, só que pós-mortem, é uma narrativa de memórias pós-mortem. Então é muito interessante, gostoso de ler e divertido, eu recomendo. Depois eu fui no Espaço Trocar Livros, que tem aqui na minha cidade, onde eu costumo trocar livros, e peguei esse livrinho do Saramago que eu já queria há algum bom tempo, que é o Conto da Ilha Desconhecida, e já li nele no mesmo dia. Em uma horinha você lê esse livro, é super rápido para ler e bem gostoso a história, interessante, e é aquele tipo de livrinho que deixa uma moral, sabe, para você ficar pensando depois. Então vale a pena ler, viu? Eu recomendo. Não posso falar nada sobre a história porque qualquer coisa que eu disser vai ser um spoiler, mas é importante você conhecer essa Ilha Desconhecida. Eu recomendo, é tudo que eu posso falar sobre o livro. Bom, depois eu li o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Também tem resenha aqui no canal, eu fiz a resenha junto com o livro Forrest, então os dois livros eu falo no mesmo vídeo. Esse é um livro muito interessante para quem não conhece, ele é ficção científica. Aqui a gente tem a história do Charlie, que ele é um deficiente mental, ele tem um retardo mental, intelectual, e ele passa por um experimento científico, uma cirurgia que tende a injetar uma substância no cérebro dele em que deixa ele mais inteligente. E essa cirurgia é bem sucedida, o Charlie deixa de ser um retardado mental, uma pessoa que tem um déficit de inteligência, e passa a ser um homem extremamente inteligente, com QI mais de 180, enfim. É uma história bem curiosa, interessante, que eu recomendo. Se você tiver interesse, assista a resenha para você conhecer um pouquinho mais
sobre as minhas impressões. Não tem spoiler no vídeo, então você pode assistir tranquilo, sem problemas. Eu gostei bastante da leitura. Depois eu li vários livrinhos que eu comprei na Bienal também, dessa coleção de Como Lidar. Eu li A Esposa, O Marido, O Hipster, A Ressaca e Os Encontros. Esses livrinhos são rapidinhos de ler, né? São bem gostosinhos, você lê eles em pouquíssimo tempo. Mas tá aqui, eu já quis ler porque eu fiquei bem curiosa com a história. Parece que a Intrínseca pretende lançar outros títulos, eu espero. Aqui atrás tem título de vários possíveis próximos livros, né? Mas é bem legal essa coleçãozinha de Como Lidar. É divertido de ler, né? O último livro que eu li no mês foi Sem Escovadas Antes de Ir para a Cama, da Melissa Panarello. Esse livro é comparado com uma Lolita para maiores, tem um blur aqui, da revista La Repubblica, que é uma revista, um jornal italiano, e a escritora é italiana, mas eu não comparo com Lolita, não. Eu entendo assim porque, já que a garota é menor de idade, mas aqui não tem nada a ver com pedofilia, nada disso. A garota é bem pervinha mesmo, ela tem uma curiosidade acentuada pela sexualidade e faz muita besteira nesse livro. Eu achei corajosa a atitude da Melissa, já que ela está se expondo aqui, né, nessa meio biografia, né? Ela traz relatos da vida sexual dela, que se iniciou super jovem, aos 15 anos mais ou menos, e ela fez muita besteira, viveu muita coisa pesada. É triste de ver uma jovem passando por isso, quando não tem maturidade suficiente. Esse livro é bem difícil de conversar, porque ele tem uma temática bem pesada, ela passa por cada coisa aqui, que é chocante, sabe? Mas é um relato interessante, através dessa experiência que ela teve com a sexualidade dela, ela despertou interesse em escrever livros eróticos. Então, esse livro é relatos de acontecimentos da vida dela, mas foi quando ela iniciou a carreira. E ela já tem outros livros lançados na Itália. No Brasil, eu achei só mais um livro, que eu não estou lembrado o nome, que já foi lançado por outra editora, foi lançado pela Suma das Letras, e não pela Objetiva, como esse aqui. Mas eu fiquei curiosa para conhecer esse lado que ela foi para a literatura erótica. Nesse quesito, eu achei que ela até é uma boa escritora dentro da literatura erótica contemporânea. Eu achei que escreve bem. Em relação aos fatos que ocorreram na vida dela, eu prefiro nem comentar. Eu acho que foi muita imaturidade ter iniciado a vida sexual com uma cabeça tão jovem, né? Porque faltou um pouco de experiência de vida aí, de observar, menos arrogância, coisa que é difícil para o adolescente, né? Mas eu prefiro não comentar a sexualidade dela, a vida dela, ela faz o que ela bem entende. Mas eu não queria saber da minha filha fazendo esse tipo de coisa, não. Olha que eu nem tenho filha ainda, né? Mas ela é bem pervinha, eu achei. Faltou uns tapas aí nessa garota. Brincadeiras à parte, o livro ele é bem cru. Ela se expôs bastante, eu achei uma atitude muito corajosa dela. Então, eu gostei da leitura sim. Eu achei que não fosse gostar, mas tá aqui. Eu acabei lendo pro Book Bingo, Leituras ao Sol. Precisava ler um livro com um número no título. E esse tem o 100, né, de Escovadas. O Flores para Algernon eu também acabei lendo e encaixou no tópico do Book Bingo, que era ler um livro que tivesse recebido um prêmio internacional. Ele recebeu Nébula de Ficção. Deixa eu ver. Um livro Silly, outro desafio do Book Bingo, um livro bobinho, foi Um Náufrago que Ri. Eu achei que ele se encaixa nesta categoria. Um livro escrito no ano do meu nascimento foi o Forrest Gump. Então esse mês eu consegui, no mês de agosto eu consegui ler mais alguns livros para o Book Bingo.
e eu espero conseguir concluir todos os desafios. Não sei se eu vou concluir todos, porque teve um que eu desisti, inclusive eu vou falar agora. Foi o Trópicos Utópicos, do Eduardo Gianetti. Eu comecei a ler esse livro, parei, desisti, abandonei. Aí respirei fundo, resolvi dar mais uma chance, comecei a ler de novo, desde o começo, mas não desceu. Eu abandonei de novo e já troquei o livro, já passei pra frente, porque eu não gostei nem um pouco dessa escrita. Ele tinha... eu tava lendo ele pra encaixar no Book Bingo, na categoria de livro que eu comprei pela capa, pelo título, só que eu não desceu. Eu achei os comentários, escreveu só comentários do autor sobre diversos assuntos, não chega a ser crônicas, porque tem trechos, tem textos, tem assuntos que ele escreve uma frase, tem assuntos que ele escreve um parágrafo, outros algumas páginas. Então é um livro de assuntos no geral, de textos no geral, e eu não gostei, não tive interesse. Os argumentos que ele usava, os pensamentos, o que o autor acredita, a forma como foi passada nesse livro, para mim foi completamente vazia, desnecessária. Ele é um intelectual que resolveu escrever o livro para falar sobre o que ele pensa de vários assuntos, mas eu não tenho interesse nenhum em acompanhar esses pensamentos dele. Para mim não acrescentaram em nada. Eu achei que ele escreve para poucos. Ele deve ter escrito esse livro para uma elite de críticos literários. Essa é a sensação que eu tive. Me desculpem se alguém leu e gostou, ou se alguém conhece o autor e se sente ofendido, mas eu achei que ele escreveu um livro para crítico. Ele não escreveu um livro para pessoas, para nós leitores comuns ler. Então eu abandonei e troquei. E doeu no coração saber que eu paguei mais de 40 reais nesse livro. Mas enfim, né? Eu não vou encaixar outro livro nessa categoria. Se der tempo, eu posso até tentar para cumprir a cartela, encher a cartela bonitinha, mas acho que não vai rolar não. Bom, essas foram as leituras do mês. Achei que foi bem produtivo, tô feliz com o resultado. Li bastante, eu achei que esse mês eu não fosse ler nada, porque acho que até o dia 15 eu tinha lido quase nada. Aí de repente, fluiu. São livros fininhos, né? No geral, assim, eu li coisas mais rápidas, mas que foram eficientes para eu conseguir concluir, né? Porque se eu pegasse um calhamaço para ler, eu não teria conseguido ler com desenvoltura. Eu ainda estou lendo para o projeto de ler Os Miseráveis. Eu ainda estou lendo, tá aqui, tá bem encalhado, confesso para vocês. Eu acho que eu não tava muito no clima de ler Os Miseráveis, mas eu li bastante. Já li mais de 600 páginas, mas... enfim, eu tô bem atrasada na leitura. Acabei não gravando os vídeos que eu tinha falado que ia gravar, porque eu atrasei bastante a leitura, mas vou ler. Não sei se eu vou conseguir terminar em setembro, viu? Eu confesso pra vocês. Mas tá aqui. Quem sabe eu consiga aí acelerar as leituras, tá certo? Bom, mas a gente conversa mais sobre o que eu estou lendo em outro vídeo. Antes de você ir embora, me conta se você leu bastante coisa nesse mês de agosto, se você conseguiu ler alguma coisa, se você não leu nada, como foi o seu mês de leituras, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo aqui na biblioteca.